Bom, eu queria, obviamente, agradecer ao Gilson, à professora Saíde, aos organizadores do evento. Eu acho que é uma oportunidade realmente, não vou dizer que é a única, não, mas eu fiquei pensando muito nisso lá em Belo Horizonte. Assim, é como se a gente estivesse diante de uma urgência permanente. Acho que falar de água é uma urgência permanente. E o que eu trouxe para conversar aqui um pouco, ali está um pouco comido, o nome está aí, essa ideia de pensar os rios como acontecimentos de memória. Eu venho trabalhando um pouco com a ideia de memória a partir de uma coisa que está um pouco ali no slide da Joane, num desses últimos slides, um pouco pensar assim, a memória não só como um registro, para que a gente possa entender o que se passou, né? E aí, obviamente, estou falando aí de rios, mas pensar um pouco, justamente quando eu proponho essa ideia do rio como acontecimento, um pouco, se você quiser passar o próximo, um pouco pensar o modo como os rios eles carregam, conectam memórias, e como é que a gente pode, então, pensar essa ideia de produzir memórias, mais do que ir atrás de memórias que existam, obviamente elas estão lá, elas existem, mas como pensar uma potência aí para a gente produzir memórias. Aí está dando para ver pouco essas imagens. Obviamente eu coloquei só alguns tópicos, e as imagens que eu coloquei atrás, se você, não sei se tiver jeito de desligar talvez só aqui na frente, ou diminuir um pouco, são imagens de um projeto, de um dos dois projetos que eu vou trabalhar aqui, que são projetos que eu chamo aí de projetos que, de certo modo, criaram ou criam momentos nodais, e a partir desses momentos a gente pode, então, disparar memórias. Essa ideia de um momento nodal vem de uma das perguntas que eu venho me fazendo já há um tempo em torno do tema da memória e que eu tenho, desde o ano passado, com essa nossa visita lá ao Reino Unido, eu tenho associado com a questão dos rios. E eu tenho trabalhado com o conceito, então, com uma ideia de memórias conectivas e muito nessa relação de pensar que os objetos de memória eles são móveis, eles são muito mais, pelo menos na minha visão, quando a Jane coloca ali, por exemplo, da gente ir em direção aos arquivos, aos documentos, eu penso muito em cada um desses, estou chamando de objetos, mas em cada um desses objetos como, vamos dizer, capazes de produzir essas tensões que eu estou dizendo aí, tensões em relação ao espaço, tensões em relação ao tempo, ou seja, obviamente a memória tem um componente de instabilidade muito forte, e eu acho que isso é muito claro também quando a gente pensa em arquivos, quaisquer que sejam eles, desde esses arquivos pessoais, ou seja, dessa coleta de histórias, que pode ser história oral, com fotos que as pessoas têm, com os documentos não oficiais e mesmo com os documentos oficiais. Eu acho que a gente está sempre fazendo escolhas, e essas escolhas têm a ver justamente com isso que eu estou chamando de momentos nodais. E eu fico me perguntando, então, até que ponto a gente pode, vamos dizer, trabalhar com os rios, sejam eles rios urbanos ou rurais, e aqui eu vou apresentar dois projetos que falam sobre isso, para efetivamente criar, então, esses acontecimentos de memória, para que as memórias possam, então, surgir. Então, eu estou pensando muito numa ideia assim, de que a memória é algo que a gente pode disparar. E, obviamente, você pode lembrar e usar um mesmo documento para trazer memórias muito distintas e, obviamente, produzir também uma documentação, seja ela oficial ou não oficial, muito distinta sobre um determinado tema, e, no nosso caso aqui, nós estamos falando de rios. Então, tem muito a ver com essa ideia de pensar tanto um espaço construído quanto como um espaço vivido, ou seja, como criar esse espaço vivido, pensar o espaço como multiplicidade de histórias. Então, o espaço também, obviamente, não é uma coisa fixa. E
eu tenho muito uma preocupação muito grande, uma coisa que vem me interessando, que é onde eu faço uma conexão aí, talvez com tecnologia, essa ideia da velocidade e da transitoriedade dos registros de memória. Os trabalhos que eu vou apresentar aqui não falam exatamente nem dessa velocidade, nem dessa transitoriedade, mas eu percebo que em cada um deles é um pouco como se houvesse uma latência ou uma potência para justamente brincar com essa ideia de que a memória hoje ela se transforma muito rapidamente. A gente está criando redes de memória o tempo inteiro, quando a gente está utilizando essas tecnologias, que a gente pode chamar ou de storytelling, ou simplesmente de documentar. Documentar hoje é um ato, eu acho que cada vez mais ele é um ato que tem que ser feito em rede. Obviamente eu não estou falando só de web, mas eu estou falando de um pensamento em rede, e eu fico olhando muito atualmente para esses, vamos dizer, esses espaços que são capazes de produzir conexão. E isso tem a ver com um outro conceito que eu trabalho, pode passar para o próximo, que é esse da canoa aí, essa ideia de que as memórias conectivas são, então, derivadas de momentos nodais, e cada evento de memória vai produzir um tempo e um espaço específicos. Para falar disso, pode passar o próximo também, eu, obviamente, trabalho com essa ideia, que eu já falei um pouco antes aí, do espaço, desses espaços, como essa ideia de coetaneidade de histórias, isso vem lá da Doreen Massey, tem outros autores que vão trabalhar com isso também, e muito essa ideia de como é que eu trabalho, então, com a visibilidade, como é que eu torno visíveis esses espaços a partir de momentos nodais. Um autor que trabalha com essa ideia, que é o Andrew Hoskins, que trabalha com essa ideia da memória conectiva, e ele tem um termo que eu acho, um modo de pensar a memória, que eu acho bem importante. Assim. Ele vai dizer que o momento de memória é um momento de conexão. Ou seja, uma memória surge quando há um momento de conexão entre histórias, entre temáticas. Então, é um pouco pensar como se a memória fosse algo da ordem de um movimento de contato. E eu quero enfatizar isso para pensar a ideia de que quando a gente vai em direção ao registro, obviamente nós estamos fazendo uma busca. Não é só uma busca pelo que foi, mas é uma busca por construir tanto esse espaço quanto esse tempo. E eu acho que isso é fundamental e traz uma potência muito grande para a gente pensar o modo como esse atravessar das águas, o modo como as águas nos atravessam nos mais diversos aspectos, atravessa o espaço urbano, atravessa a nossa vida biológica mesmo, físico-química, como que cada um desses atravessamentos pode, então, se constituir no momento nodal. O Hoskins trabalha muito com a ideia de que o momento nodal seria um acontecimento de uma ordem de grandeza, de importância fundamental para uma determinada comunidade, e justamente por essa ordem de grandeza é que esse momento, então, ele se transformaria num momento importante de memória. E aí ele vai falar de grandes acontecimentos, que numa boa parte das vezes, de acontecimentos que vão receber uma atenção daquilo que a gente poderia chamar aí dos meios de comunicação tradicionais. E eu tomo isso para pensar um pouco assim, mesmo nesses grandes acontecimentos, vamos dizer, essa medida de grandeza é uma medida de grandeza dada também pelo interesse em se falar disso, pelo modo como se fala disso, ou seja, um evento de memória em si ele não surge por si só, porque um determinado acontecimento tem ou não grandeza. E aí, qualquer tipo de mídia tem um papel fundamental em produzir a grandeza desse evento e, obviamente, fazer com que esse evento, então, possa se constituir com essa ideia de um momento nodal, a partir do qual vai surgir um determinado tipo de visibilidade que pode, em alguma medida, vamos dizer, dar importância a determinados, vamos dizer, conjuntos de informações que a gente pode, então, chamar de memória, e aí é preciso pensar tanto no lado da memória como vamos dizer, esse peso institucional. Então, quando um documento ele se torna um documento de memória, nós estamos institucionalizando esse tipo de narrativa. Seja no seio de uma comunidade pequena, seja no seio da história nacional, seja dentro da academia. Então, uma ação de memória,
né, ela é sempre uma ação de institucionalizar determinados conteúdos e, obviamente, tornar invisíveis outros conteúdos. Então, o que eu trouxe para conversar, na verdade, são 2 projetos que eu chamo de projetos que, em alguma medida, produzem acontecimentos de memória, ou seja, de certo modo, eles produzem momentos nodais, né, e não tem, vamos dizer, uma parte visível de tecnologia aplicada a eles, mas os 2 trabalham muito nessa conexão que o Gilson falou aí de pensar o lugar das humanidades nessa conversa e o quanto há um conjunto, vamos dizer, eu vou usar esse termo, mas eu tenho ressalvas a ele, mas é o que está me ocorrendo agora, um conjunto de tecnologias sociais que são aplicadas no cotidiano, e a gente pode pensar isso, por exemplo, quando a gente pensa os moradores, os ribeirinhos, nesses 2 rios aí que eu vou tratar, eles, obviamente, eles têm um modo de se relacionar com o rio, um modo, e é muito interessante olhar, por exemplo, quando a gente pega o slide da Joane, e mesmo a fala aqui na mesa de abertura, essa, vamos dizer, uma visão muito negativa que os rios urbanos acabam carregando. Eles acabam virando um problema, e pensá-los também como solução, de certo modo, é só olhar para o outro lado da coisa, como se fosse possível simplesmente, então, bom, de um problema eu passo para uma solução e, de certo modo, eu continuo cortando relações com os rios, eu continuo sem olhar para o ponto que eu acho que é nodal, que é o quanto esse atravessamento dos rios, ele provoca fricções na nossa relação com os espaços. Eu acho que aí é que está o ponto. Como é que a gente, vamos dizer, se situa no meio dessas fricções? E o que a memória pode fazer nesse lugar? Pode passar o próximo. E aí eu vou falar de 2 projetos e encerro a minha fala, são acho que projetos aí para a gente provocar um pouco a conversa. Um primeiro projeto é um projeto que chama Água Nossa, está dentro de um projeto maior que se chama Projeto Manuelzão. O Manuelzão é um projeto interdisciplinar da Universidade Federal de Minas Gerais, começou na Faculdade de Medicina, como um projeto ligado às disciplinas de internato rural. Os professores da área de medicina começaram a perceber com os futuros estudantes, os futuros médicos que iam para o internato rural, que você tinha um alto índice de incidência, por exemplo, de doenças relacionadas à desidratação, todas elas muito voltadas, aí, muito relacionadas com a coisa do trato gastrointestinal, e eram doenças que não tinham recidiva, assim, você não diminuía a incidência disso, e começaram, obviamente, a reparar que isso tinha um problema com a qualidade das águas. Daí surgiu o projeto Manuelzão, que é um projeto de revitalização de rios, e ele tem como mote fazer com que o peixe volte ao rio. Esse projeto é feito prioritariamente na bacia do Rio das Velhas. O Rio das Velhas é um rio que corta uma parte de Belo Horizonte, mas ele tem um grande afluente, que é o Ribeirão Arrudas, que corta Belo Horizonte como um todo, e, obviamente, é um rio altamente poluído, com bota fora, esgoto não tratado. O Rio das Velhas é um rio que recebe todo o dejeto de mineração que a gente tem ali do quadrilátero ferrífero, mas lá na ponta, quando ele encontra o São Francisco, ele consegue se recuperar quase que sozinho. Obviamente, ele não se recupera como um todo. O Água Nossa é uma ação dentro disso aí, e como o nome está dado aí, é uma ação que envolve escolas de ensino fundamental e de ensino médio, não me lembro mais as nomenclaturas todas hoje, mas pega alunos aí de 11 a 15 anos, que são convidados pela equipe do Manuelzão, aí é uma equipe que envolve biólogos, geógrafos, o pessoal da comunicação, o pessoal da medicina, para fazer com os alunos e professores e as lideranças comunitárias um mapeamento participativo das microbacias. Então, eles são convidados a andar pelos bairros para conhecer, aquela escola fica em que microbacia, que tipo de problemas que você tem ali, os rios estão visíveis, não estão visíveis, o que produz essa visibilidade e essa invisibilidade. Então, você tem uma caminhada física, depois você tem uma volta para a escola, para ver uma maquete, para começar a marcar na maquete o que os alunos viram, depois eles saem com essa maquete para a rua e vão marcar nas ruas, com stickers, tudo que eles viram,
né? E eles vão definir os símbolos. Então, de certo modo, eles vão marcando o bairro fisicamente, né? Colocando ali não só essa memória do que foi, mas efetivamente o que eles estão vivendo, né? Os alunos são convidados a conversar com moradores mais antigos, justamente para fazer um pouco essa ponte entre o Rio que foi, o Rio que é e o Rio que pode vir a ser, né? E, no final, a ideia é que isso seja feito em março agora. A ideia é que esses alunos, junto com as lideranças comunitárias e o pessoal do Manuelzão, possam, de certo modo, propor medidas de planejamento urbano, obviamente dentro, né, de uma limitação da escola, mas para a prefeitura. E aí a ideia é convidar, né, o pessoal do Comitê da Bacia do Velhas, que aí também é um grupo de atores muito variados, junto com as prefeituras que integram, né, a Bacia do Velhas e essas microbacias, e principalmente a Bacia do Arrudas, para efetivamente pensar, né, como é que essa memória que está sendo produzida ela pode efetivamente produzir, né, um outro rio. É possível que ela faça isso? Essa é a questão aí que eles vão ver. E um último projeto, pode passar o outro slide, eu coloquei só os livros e tem um trechinho aí de um filme, vamos ver se dá para passar. Eu estou aqui controlando meu tempo, não sei se vai dar. É um projeto que se chama Os Chicos. É um projeto, esses aí são os 2 livros que foram editados, são 2 jornalistas, Gustavo Nolasco e Léo Drummond. Eles percorreram, aí é o Rio São Francisco, eles percorreram os 2.700 quilômetros do Rio, atrás de histórias de pessoas que se chamam Francisco ou Francisca. Isso é muito comum no Rio São Francisco, as pessoas recebem os nomes por causa do rio e, obviamente, por causa de São Francisco, então, obviamente, tem uma religiosidade associada a isso aí muito forte. Um dos livros é um livro de prosa, e aí é ficção, né? O Gustavo ele recolheu essas histórias desses moradores ao longo dos 2.700 quilômetros, e depois ele foi também produzindo a visão dele em cima dessas histórias. Então, como é que o São Francisco é visto, né, é pensado e vivido por essas pessoas. E o livro que acompanha é um livro que é a expedição fotográfica que o Léo Drummond fez junto. Essas fotos que vocês viram aí é um pedacinho do que eles fotografaram. O que mais me chamou a atenção nesse trabalho é essa ideia assim, de que as histórias se organizam em torno do rio, mas o rio, numa boa parte das vezes, e assim, vou pedir cuidado com o termo que eu vou usar agora, é um coadjuvante precioso. As histórias não podem prescindir da existência do São Francisco, mas é um pouco assim, ninguém está falando do rio diretamente, mas o rio está atravessando todas as histórias. E eu vou encerrar, e eu acho que aí tem uma potência muito grande para criar esses momentos nodais de memória, ou seja, como que o rio pode produzir e ser um acontecimento de memória. E eu acho que assim, o que eu queria trazer como ponto aí para a gente discutir é isso, como tornar o rio esse acontecimento de memória, esse lugar que conecta memórias e que produz memórias, não exatamente só essas que foram, mas como o rio pode, de certo modo, criar essa ideia de uma memória que virá, uma memória do vir a ser. Depois, se houver um tempo, eu passo um pedacinho do filme aí, mas acho que, por enquanto, é isso. Obrigado pela atenção de vocês.